caríssimos alunos. Com vocês, a professora Flor de Lis. Vou ministrar a disciplina Filosofia. Sou professora do Centro Educa Mais, João Francisco Lisboa, o CEJOL. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um tema gerador que vai trazer muita novidade no cognitivo de vocês. Eu preparei essa aula com muito carinho para que vocês possam hoje caminhar comigo, adentrando esse mundo do conhecimento, que esse é o nosso objetivo aqui no projeto, #Fica em Casa. Estou gostando de participar porque estamos tendo esse espaço para expandir os nossos conhecimentos, sair um pouco da nossa zona de conforto, não estamos na nossa sala, não estamos na nossa casa, mas estamos aqui dando o melhor de nós para que vocês possam conhecer cada vez mais sobre todas essas instâncias sociais que vamos apresentar. Então, esse tema, ideologia, ele vai trazer algo novo. Por quê? Porque nós vamos, primeiramente, entender o significado de ideologia. Muitas das vezes a gente, por não conhecer o significado, o conceito, a gente às vezes não dá importância e às vezes é abordado de uma certa forma e a gente não sabe como dar uma argumentação, como fazer uma refutação, como fazer uma dialética, um discurso contrário diante disso. E eu lembro que uma vez eu fui passando ali pela Rio Grande e fui abordada no meu tempo de escola, fazer ensino médio, e veio um jornalista com sua equipe de reportagem e disse: jovem, você poderia dar uma entrevista aqui? E aí ele disse: para você, o que é ideologia? E aí eu acho que eu fui abordada de uma forma assim tão rapidamente, mas eu sempre gostei de oratória, e aí eu resolvi falar. Disse que, assim, sem muitos argumentos, na época eu não tinha ainda argumentos, teoria, eu estava ainda fazendo ensino médio, tinha um estudo ainda aprofundado, mas na época eu disse que achava que ideologia era a maneira que a pessoa pensava, as minhas ideias, que eu ia passar para a sociedade e tal. E a partir desse momento eu comecei a ser uma estudante de ideologia, gosto muito desse tema e vou apresentar para vocês hoje de uma forma bem interessante para que vocês também possam conhecer de uma maneira mais significativa. E aí eu trouxe para vocês aqui já uma foto, alguém assim em dúvida, se perguntando o que é, né, como alguma dúvida, o que é isso? Então nós vamos trabalhar aqui concepções do conceito de ideologia. Então a primeira coisa que nós temos que atentar é exatamente ali para aquela foto bem lúdica que eu trouxe, para que vocês possam se perguntar para vocês mesmos: o que eu entendo sobre ideologia? Eu tenho as minhas próprias ideologias, como é que eu trabalho isso? Então, ideologia é um adjetivo relacionado com ideologia, com um conjunto de ideias que compõem algo, refere-se à reunião das convicções pessoais de alguém. Então, nós temos aqui dentro da ideologia as nossas próprias subjetividades, os nossos conceitos, as nossas concepções, nossas teorias, e também relacionado a um grupo ou instituição, sentido ideológico, projeto ideológico. Então, é um projeto, é algo que vai se projetando, que você vai realmente idealizando, que você vai fazendo todas as relações políticas, sociais, econômicas, religiosas, familiares, educacionais. Então, todo esse sentido ideológico, ele está dentro dessa grande gama que são as nossas ideias, essa capacidade que nós temos de pensar, de criar, de produzir ideias. Então, este termo possui diferentes significados. Eu poderia passar aqui uma hora dando vários significados para vocês sobre ideologia, mas aí nós vamos nos deter de uma maneira mais significativa, mais prática, objetiva, lá na frente, sobre o que realmente é ideologia. Então, sendo que no senso comum é tido como algo ideal. Então, se você for estudar no senso comum, a ideologia vai te apresentar, né, várias formas de conceber as coisas, o mundo e tudo que está à sua volta, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de um mundo, de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações políticas e sociais. Então, dentro dessa concepção aqui, ela está voltada para essa orientação social política, onde cada um vai ter, dentro dessas ideias, a possibilidade de projetar ações, e essas ações que vai levar, obviamente, a uma transformação da sociedade. E novamente eu trouxe para vocês aqui uma imagem, aqui vocês podem ver que são estudantes da saúde, corte, pesquisa,
né, advertência. Então, aqui você vê grupo de pessoas que, com certeza, eles estão aqui dentro de um projeto ideológico. Aqui não dá para a gente fazer definições, quem é, se for fazer a leitura ideológica de cada um. Mas aqui está dentro de um projeto macro, um projeto aqui no sentido coletivo, né, onde pessoas que estão se reunindo, buscando, reivindicando algo. Aqui, no caso, como está o quadro sobre saúde. E está envolvendo estudantes, né, estudantes secundaristas, acadêmicos, todo mundo se reunindo em busca de um projeto ideológico. Então, algumas compreensões sobre ideologia. Como eu disse no início, a questão ideológica ela é muito ampla. E aí nós temos que fazer um fechamento para que nós possamos estudar a ideologia de uma forma que fique mais compreensiva para vocês. Então, vamos lá, meus amores. O conjunto de ideias de um grupo. Então, as compreensões que nós vamos agora aqui elencar são essa. Primeiro, o conjunto de ideias de um grupo. Então, vocês observam aqui que na foto tem grupos, né? São vários grupos, vários agrupamentos que se reuniram em busca de um grande projeto. A produção de significados e valores. Então, cada grupo dentro de uma ideologia, ela vai produzir o quê? Produzir significados, símbolos, comunicação, interpretação, relações e, sobretudo, a questão dos valores. Essa ideologia ela está pautada dentro dos valores, né? Os valores éticos, valores sociais, a questão da moral, das relações subjetivas e coletivas. Então, a participação por meio de ideias, né? Então, essa manipulação, muitas das vezes, e aí na frente nós vamos estudar um grande teórico, Karl Marx, ele vai falar muitas das vezes a ideologia ela pode te massificar, te alienar, né? Ela pode te trazer situações onde você vai ficar subestimado. Então, essa manipulação por meio das ideias, que pode ser de uma pessoa para você e pode ser também de um grupo que vai se direcionar para você dentro dessa grande produção ideológica. Então, as ideias e valores da classe dominante. Então, essa compreensão também das ideias e valores da classe dominante. Por exemplo, o que você come, o que você veste, como você fala, como você se relaciona. Muitas das vezes você fica repetindo palavras, chavões que você vê na novela, que você vê no documentário, no filme, numa música. Então, às vezes, a tua dança, tudo que você faz, às vezes, não tem uma identidade própria. Você está ali como copiando, né? Você está ali sendo manipulado por ideias e valores que estão ali determinados por uma classe social que está te manipulando. Falsas ideias. Então, Karl Marx, lá na frente nós vamos já detalhar, ele vai trabalhar muito a questão das falsas ideias. Então, muitas das vezes você é concebido por ideias, seja da mídia, seja da literatura, seja das suas relações, onde essas ideias elas são ideias falsas, elas não têm uma veracidade, ela não passou ali por uma investigação, uma metodologia, por uma sistematização. Então, uma forma de entender o mundo, entre outros. Então, que mundos são? Existem vários mundos. O mundo subjetivo, o mundo coletivo, o mundo das ideias, da objetividade, da praticidade, das atitudes, das estruturas. Então, essa forma de entender o mundo é uma forma que você vai descobrindo a partir das suas próprias relações, que você vai formar essa concepção ideológica. E aqui eu apresento para vocês as ideias do nosso grande Karl Marx, filósofo pragmático, onde ele vai trabalhar muito a questão do capitalismo, das sociedades, da burguesia. E ele diz aqui, as ideias dominantes, numa época, nunca passaram nas ideias da classe dominante. Então, ele faz aqui o fechamento sobre uma questão ideológica, trazendo para nós essa questão de uma ideia dominante que gera dentro de uma sociedade. Então, qual é o pensamento de Karl Marx dentro da questão ideológica? Primeiramente, nós vamos entender que a ideologia no pensamento de Karl Marx, o materialismo dialético, vocês podem ler, pesquisar o que é o materialismo dialético, onde ele vai explicar que é um conjunto de proposições elaborado na sociedade burguesa, aqui dentro de um contexto, lembra que a luta do proletariado com a burguesia, a história de Karl Marx, contextualizando para vocês, com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com o interesse coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. Então, são ideias que passam, aquelas ideias, né, que eu disse lá, falsas, que mais você olha e pensa que são ideias verdadeiras, ideias que vão te trazer benefício, que é bom para a coletividade, mas, na verdade, está apenas fazendo ali
o fechamento evidenciando um grupo privilegiado. Consta que foi Karl Marx, né? Aqui só para ilustrar, que usou o termo pela primeira vez, ideologia, quando identificou a sociedade dividida em blocos opositores, que eu acabei de falar para vocês uma questão da burguesia e do proletariado. Aqui ele trabalha a questão dos trabalhadores e vocês vão assistir, ou já assistiram, o filme Tempos Modernos, onde ele vai nos colocar diante dessa fase da ideologia na indústria cultural e na Revolução Industrial. Então, para Karl Marx, a ideologia ela vai exatamente significar o quê? Ela vai significar essa intencionalidade falsa acerca de determinados fatos, aquilo que eu acabei de explicar. Então, muitas das vezes você ouve um noticiário, você assiste um documentário, você ouve uma propaganda política, um anúncio de um produto, ou você está, por exemplo, no palanque, agora não por questão do isolamento social, mas antes você aqueles discursos, né, dos políticos. Então, muitas das vezes, nós estamos dentro de uma ideologia que ela é falsa, que ela é errada, que ela não tem veracidade, que ela não é pautada naqueles valores éticos, morais, justos, virtuosos, moralmente falando, como os filósofos sempre estão trazendo para nós a questão da virtude, dentro de uma moralidade, dentro dos princípios éticos. Então é muito importante para Karl Marx, porque ele vai evidenciar e ele vai se referir a essa argumentação da burguesia, que é usada para justificar o quê? A opressão sobre o proletariado. Então, muitas das vezes, uma atitude, ela está justificando um pensamento. Por exemplo, eu sempre gosto de trazer a ideia do populismo. Então, nós tivemos o tempo da nossa história, por exemplo, trazendo o exemplo de Brasília, onde Juscelino Kubitschek ele usou muito a questão do populismo para trazer as pessoas para ele, para organizar aqueles grupos, e ali tinham um discurso totalmente muito bem elaborado, muito bem projetado, para que as pessoas acreditassem que tudo aquilo era justificável, que tudo aquilo era muito interessante. E aí nós podemos agora também lembrar aqui de um outro contribuinte aqui da questão ideológica, que é o Maquiavel, onde ele vai trabalhar muito essa questão da política. Ele vai dizer que essa minha ação, que são esses meios, nem sempre vão justificar esses fins, né? Onde ele vai dizer que o fim justifica o meio, então eu vou ter que fazer essa ação sabendo que aquela ação ela vai trazer consequências não só para mim, mas para a sociedade. E também o Maquiavel, ele foi um filósofo muito incompreendido, exatamente porque ele estava trabalhando essa questão da virtude e essa questão desse relacionamento do povo com o seu governante. Ele ia dizer que o governante que quisesse realmente ter o povo do seu lado, ele tinha que estar próximo, ele tinha que falar a linguagem desse povo, ele tinha que dar o direito de ir e vir através dos sinais, através das linguagens, das interpretações. Então, Maquiavel ele vai aqui também fazer essa alusão a essa questão da justiça, da virtude, da ética que todo governante deve ter. E aí ele escreve O Príncipe, uma obra belíssima, um clássico da literatura. Leiam, indico para vocês, sei quem já leu, mas se vocês não leram, leiam O Príncipe, se não puder comprar, vão lá na internet, baixem em PDF e assistam. Tem também documentários que falam sobre essa questão de toda essa ideia de Maquiavel. Tá? Então, a ideologia hoje estamos dentro de uma proposta ideológica que está aí muito virtual, muito na frente, e aí a gente precisa estar sabendo se aquela ideia realmente ela tem veracidade, as próprias notícias que recebemos no Facebook, lá no Instagram, lá no WhatsApp. Então, que ideologia hoje está sendo apresentada para nós? Então, nós temos aqui um grupo de pessoas, são jovens, que estão ali junto, buscando uma consciência sobre o seu direito. É um grupo de jovens que pertencem, até ali aqui é um grupo, que é a Juventude Missionária. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de um grupo desse, é muito interessante porque eles buscam as questões de transformações sociais.
Então, com o tempo, a ideologia foi sendo modificada e passou a representar um conjunto específico de valores, uma visão de mundo comum a um grupo de indivíduos. Mas essa mudança, ela hoje moderna, ela toma um outro direcionamento aqui, e nunca de um só indivíduo. Então, parte dessa questão subjetiva e vai para uma questão agora coletiva, e assim transcende a política, influenciando todas as dimensões da vida. Então, aqui nós vamos compreender, meus queridos alunos, que a ideologia hoje ela passou a ser encarada como determinante para a forma de se relacionar com os objetos, com as pessoas, com a natureza, nessa perspectiva, por sermos aderentes a uma determinada visão de mundo, a ideologia nunca vai nos deixar. Então, não podemos querer dizer, eu não tenho pensamento, eu não tenho ideologia, porque, na verdade, você está dentro desse emaranhado onde você precisa ter as suas próprias ideias, as suas críticas, as suas próprias convicções. Então, meus amores, meus caríssimos alunos, estamos chegando ao final da nossa aula e a minha consideração final para vocês é que eu quero que nós compreendamos que a verdade supera a capacidade humana em aprender e, portanto, quando alguém afirma que o outro é ideológico, já denunciou a sua ideologia, aquilo que eu falei lá no início dessa relação dos pensamentos ideológicos. Nós não vemos as coisas como elas são, somos viciados na percepção que temos da realidade. Negar a situação é desconhecer a importância do processo de socialização que vivenciamos na infância, na escola, no trabalho, na sociedade. Então, o fato é que quando o cientista estabelece as hipóteses, a metodologia, os demais parâmetros que vão nortear a sua pesquisa, ele está colocando a sua visão de mundo, a sua ideologia em ação. Então, espero que essa aula tenha trazido para vocês um novo ânimo para que vocês possam criar suas próprias ideologias, fazer suas críticas, serem pessoas ideológicas, projetem cada vez mais a sua ideologia, principalmente com os desafios que estão nos apresentando hoje a contemporaneidade. Para vocês, um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.